viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Feitiço de Amarração, uma história real contada por uma anônima. Vamos ao relato. Às vezes, atos impensados e inconsequentes trazem resultados, na maioria das vezes, desastrosos. Foi o que aconteceu comigo. Mexer com o desconhecido, com o oculto, muitas vezes não traz bons resultados. A impetuosidade da juventude impera, principalmente em se tratando de pessoas apaixonadas. Há décadas, na época da faculdade, estava compromissada e já falávamos em casamento. Tínhamos um bom relacionamento. Gostava muito do meu namorado, até porque havia sido meu primeiro relacionamento sério. Conhecíamos as famílias um do outro. Era como se chamava na época, namorar em casa. Hoje em dia as pessoas limitam-se, entre aspas, ao ficar. Foi quando no estágio conheci um homem bem mais velho que eu. Eu com os meus 21 anos e ele já com seus 30 e poucos, quase 40 anos. Quando o vi pela primeira vez, senti uma atração imediata. Como dizem por aí, rolou uma química. Ele era muito bonito, educado, gentil, cheiroso, elegante, eloquente e galante, dentre outros predicados. Me dava toda a atenção no que se tratava do aprendizado do serviço da empresa na qual eu estagiava e onde ele já era um funcionário antigo. Me cativou e acredito que eu a ele. Ele, atraído também pela minha juventude e beleza, começou suas investidas. Me enchia de gentilezas do tipo: me levava café, sucos, lanchinhos e, enfim, pequenos gestos carinhosos e cativantes. Fazia pequenos favores sem eu esperar, e aquela atenção toda me encantava, a ponto de já o comparar com o meu namorado. Este não era tudo aquilo. A proximidade entre nós e o excesso de atenção a qual me dedicava já era notório aos olhos alheios, e as colegas, algumas com determinada inveja e despeito, me alertavam que ele era casado. Eu dizia que não rolava nada entre nós e que éramos apenas colegas de trabalho, mas era mentira. Eu bem que gostaria que houvesse algo. Estava extremamente envolvida e interessada naquele homem, a ponto de ficar decepcionada quando ele não estava no expediente. Até que um dia ele me ofereceu uma carona. Eu sairia mais cedo e ele, coincidentemente, também. Super animada, me arrumei e quando desci, ele já me esperava. Entrei no carro e fomos conversando animadamente. Ele me convidou para tomar alguma coisa. Ainda era cedo. Fomos a um barzinho e lá aconteceu o nosso primeiro beijo. Foi uma tarde maravilhosa. Naquele final de semana só pensava nele. Até arrumei uma dor de cabeça a fim de me livrar de um cinema com o meu namorado. Queria ficar sozinha pensando no meu colega de trabalho, em como ele era maravilhoso e como beijava bem. Na semana seguinte aconteceu outra carona, mais beijos e quando toquei no assunto esposa, ele ficou meio sério e disse que seu casamento não ia bem e tal. Depois de décadas e com a maturidade atual, percebi que é sempre o mesmo blá 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 que eles usam. Posteriormente aconteceu o nosso primeiro encontro íntimo. Foi inexplicavelmente maravilhoso, aliás, como eu esperava. Era oficial, estávamos tendo um caso. Nossos encontros eram frequentes, era mágico, pelo menos para mim. Até que ele começou a me tratar normalmente, sem aqueles excessos de mimos que havia no início. Eu percebi que algo estava esfriando, e quando eu perguntava, ele até se irritava comigo. Eu chorava e ele depois me consolava e terminávamos na cama de um motel. Ele passou a não ter mais tempo para mim, até a me evitar. Eu cobrava e acabávamos brigando. Como eu chorava por aquele homem. O relacionamento com meu namorado já estava por um fio, até que terminei com ele. Ninguém entendeu nada, pois éramos muito unidos. Ele sofreu muito, pediu uma chance, enfim, eu nada mais sentia por ele. Numa determinada semana chegou na empresa uma nova turma de estagiários.
Dentre eles estava a Débora, uma garota muito linda. Senti ciúmes na hora e logo vi que ele ficou cheio de atenção para com ela. Aquela mesma atenção que tinha comigo no início. E quando eu reclamava, ele me arrasava. Dizia que eu estava sendo chata e insuportável. As nossas tardes já não eram tão maravilhosas. Até que um dia eu os vi no carro dele, ele dando carona para a Débora. Nem dormi aquela noite, foi desesperador. No dia seguinte, na empresa, pedi para falar com ele e me tratou friamente. Brigamos feio e o agredi fisicamente dentro do carro. Ele disse que não queria saber mais de mim, que estaria tudo acabado, que foi um erro ter nos envolvido. Eu me humilhei, chorei muito, fiquei um farrapo humano. Influiu até em meu estágio, tanto que fui dispensada por não estar fazendo direito o meu trabalho. Caí em depressão por causa daquele homem. E foi aí que tive a ideia de procurar o sobrenatural. Recorri a uma bruxa, que já havia ouvido falar, e que diziam que era barata, que era uma bruxa poderosa. Ao chegar na casa da mulher, ela já sabia de tudo, e disse que eu ali estava não por amor, mas por vingança. Eu rebati, disse que o amava. Ela disse que até faria o serviço, mas que seria irreversível. A feiticeira então me ensinou algo que eu nunca deveria ter feito, mas fiz e me arrependo amargamente. O feitiço era para ser feito numa sexta-feira de lua cheia. Eu teria que pegar um bombom, tirá-lo da embalagem e passar suavemente por todo o meu corpo, dizendo com fé determinada ladainha e o nome de quem eu queria amarrar, e depois embrulhar novamente e oferecê-lo a ele. Se eu visse comê-lo, o efeito seria melhor ainda e mais rápido. E assim eu fiz. Naquela sexta-feira eu esperei, ao final do expediente. Quando me viu, mostrou-se surpreso. Fui educado e formal. Pedi para conversarmos. Ele aceitou. Terminamos no motel. Fiquei feliz por tê-lo novamente. Depois de algum tempo fazendo amor, ficamos abraçados e foi aí que ofereci o bombom. E ele comeu, na minha frente, dizendo que era bom um doce para rebater as cervejas que havia tomado. Enquanto ele comia, eu repetia mentalmente uma frase da ladainha que me foi ensinada pela bruxa. Senti um arrepio na hora e um frio repentino. Fiquei satisfeita, pois tudo havia saído melhor do que a encomenda. Passados alguns dias de grande expectativa, quem me aparece na faculdade? Ele, todo sorridente, dizendo estar com saudades. Como fiquei feliz! Nos beijamos como era no início. Nos víamos sempre, fazíamos amor com tanta paixão. Ele queria me ver todos os dias, até nos fins de semana, coisa que era praticamente impossível para um homem casado. Ele, usando de sua influência na empresa, me colocou de volta na mesma e num setor bastante almejado pelos funcionários. A tal da Débora foi descartada por ele e vivia chorando pelos cantos. Eu reinava novamente plena. Não escondíamos mais nosso caso, só que algo aconteceu. Eu comecei a esfriar com ele. Comecei a me incomodar com tanto grude. Eu queria espaço e ele não me dava. Eu já não podia mais sair com as amigas. Ele sempre aparecia do nada nos locais em que eu estava. Me seguia. Ele dava plantão na porta da minha casa. Me ligava insistentemente. Tinha crises de ciúme. Era extremamente agressivo e grosseiro comigo, até violento. Meu pai estava descontente com tudo aquilo. Até que os dois brigaram feio na porta de casa, dando até polícia. Ele não parava, nada o intimidava e começou a aparecer alcoolizado. Eu saí da empresa. A mulher dele também foi à minha porta e deu um escândalo. Meus pais me mandaram para um outro estado, na casa de uns tios no interior. E não sei como, mas ele me encontrou. Novamente a polícia foi envolvida, pois me agrediu e disse que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Até que aconteceu a tragédia. Numa determinada noite, ele apareceu na minha casa, alteradíssimo, e começou a gritar com uma arma na mão.
dizendo que aquilo era culpa minha e que eu carregaria aquilo pelo resto da vida. Ele atirou em mim, pegou o carro e, na fuga, sofreu um acidente que o deixou paraplégico. Soube disso posteriormente. Fui operada e fiquei fora de perigo. Aquilo abalou minha vida e minha família. Meu pai adoeceu, nunca mais teve saúde. Isso foi até notícia na mídia na minha cidade na época. Foi vergonhoso e desgostoso para minha família. Hoje, após muitos anos, ainda me arrependo amargamente de tudo aquilo que eu fiz. Nunca mais me relacionei com ninguém. Até tentei, mas não foi para frente. Faço tratamento psicológico, vou a analistas, psiquiatras. Fiquei muito abalada mentalmente. Não atendo telefonemas. Tenho medo que seja ele. Tenho medo de andar na rua e de estar sendo seguida. Desenvolvi algo denominado esquizofrenia paranoica. Isso tudo como consequência daquele ato de mexer com o oculto. Nunca contei a ninguém da minha família ou a amigos que recorria a uma bruxa, a não ser aos médicos e analistas. É claro que eles não acreditam em nada que não seja cientificamente provado. Deixo aqui este relato como um aviso. Nunca recorram ao sobrenatural, principalmente no que diz respeito às amarrações, pois os resultados nunca são bons. Nunca. Aí você se arrepende. O outro lado nunca dá nada sem cobrar. Ele dá, mas a cobrança vem. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.